Educação à distância, mudando realidades. Tinete, esse assunto tá legal que só. Olá, essa daqui é a nossa Rádio Genipapo. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a professora Márcia Moura, falando um pouco assim da sua biografia, da sua atuação, das suas produções. A gente quer conhecer e saber, né? Porque geralmente quando a gente fala em história da educação, a gente sempre se remete aos europeus, aos portugueses, né, aos colonizadores. Mas a gente precisa também conhecer o ponto de vista, né, daqueles que já habitavam aqui, que já moravam aqui, que são de fato os povos originários. E como é que é a educação indígena, né? Em que ela se baseia? O que é esse conceito de ancestralidade? Como é que são educadas as crianças, né, e os adultos indígenas? Escuta isso aí, parente. Primeiramente, é preciso distinguir, né, os conceitos, porque educação indígena é essa educação que é passada de geração para geração, dos antigos das antigas, né, dos nossos mais velhos e mais velhas, e vai sendo repassado para a gente por meio da oralidade. E educação escolar indígena é a partir da intervenção de Estado em nossos territórios. Eu vou começar falando sobre a educação indígena, né? A educação indígena, ela está, né, relacionada à questão da cultura, a cultura vivenciada por aquele povo, porque cada povo indígena tem as suas especificidades culturais e linguísticas, inclusive também diferenças marcadas pelo tempo de contato com a sociedade não indígena. Existem povos indígenas de contato mais antigo, como no caso do povo Mura, que é o povo que eu faço parte, né? E contatos mais recentes, né? Temos aí contatos recentes da década de 90, por exemplo, do Zureuauau, e que hoje já tem grande parte do seu território invadido. Mas entre o Zureuauau, por exemplo, e o povo Mura, existem muitas diferenças marcadas por esse tempo de contato, porque no caso do povo Mura, ele passou por um processo intenso de integração na sociedade nacional. E houve aí toda uma política de apagamento das nossas especificidades, né, indígenas do contexto Mura. Mas ele se mantém vivo no modo de ser indígena, principalmente aqui no lado de Rondônia, nas comunidades ribeirinhas, extrativistas e espaços urbanos, que são mantidos por meio dessa educação indígena, né? Eu fui criada por minha avó, então eu digo que eu sou a minha avó indígena, mesmo que minha avó nunca tivesse falado para mim, minha filha, eu sou Mura, do povo Mura. Mas ela vivia isso e ela me ensinou por meio da vida. Então, hoje mesmo eu estava falando com uma parenta lá da Bahia, que é Tupinambá, que a gente estava falando sobre educação indígena, onde ela diz que a cultura, né, é aquilo que faz parte da nossa vida, o que a gente vivencia. E a educação já é o instrumento, né, para trabalhar esses ensinamentos que a gente aprende no dia a dia, na nossa vivência. Eu gostei muito dessa forma como ela pontuou, né? Porque é exatamente isso que a gente vive, né? Eu fui criada por minha avó,
O olhar que eu tenho hoje sobre o mundo foi construído a partir da educação que ela me passou. Que mesmo com toda a intervenção colonizadora, né, ela passou para mim um ensinamento indígena de interligação com a Mãe Terra, com a floresta, com os pássaros, com os rios, com os lagos. Eu tenho hoje o Bem-te-Vi como o meu guia espiritual e quem me ensinou isso foi ela. Essa relação com os pássaros, com o canto dos pássaros, de ouvir o canto do pássaro e esse canto trazer uma mensagem para você. Nem todo mundo consegue ter essa conexão por conta desse tempo do capital, do capitalismo, do trabalho, da correria, né, das tecnologias, né? Vive voltado só para isso e não consegue ouvir um canto de um passarinho. Para a gente se conectar com a Mãe Terra, a gente não precisa estar lá dentro da floresta. Aonde a gente estiver, basta nós estarmos conectados, porque isso vem de dentro, não vem de fora para dentro, é de dentro para fora. E tudo isso eu aprendi com minha avó, mesmo morando na cidade, né? Então, ancestralidade não é um conceito. Ancestralidade a gente sente, a gente vive por meio dessa conexão com o vento dançando com as árvores, com o rio, com os lagos, com os seres todos do ambiente inteiro. A gente fala ambiente inteiro porque dentro da percepção indígena não existe meio ambiente, existe ambiente inteiro e nós fazemos parte desse ambiente, né? Então, eu vou até trazer presente aqui uma narrativa que traz o nome dessa narrativa se chama Ancestralidade, para mim tentar transmitir o que para mim é ancestralidade. Que é assim: antes de eu nascer, eu era água, eu era chuva, eu era vento, eu era floresta. Depois que tomei o sopro de Atiparré, me tornei gente. Escuta isso aí, parente. Aprendi a me alimentar dos frutos e a outros alimentos dados por Namu Tuiki, o grande criador, e repassados por minha avó. Pupunha, açaí, abacaba, puruí, urucuri, pirá, pirarucu, cupuaçu, genipapo e todos os frutos vindos do céu e da terra. Somos aquilo que recebemos de nossos mais velhos. Isso é educação indígena. Aprendemos vivendo, né? E recebendo isso dos mais velhos e das mais velhas. Tinete, esse assunto tá legal que só. E esse sentimento, esse sentir, esse viver como parte do ambiente inteiro, aprendendo a respeitar, eu aprendi com a minha avó, com meus tios, com minha mãe, com todos os mais velhos e mais velhas, que precisamos pedir licença para entrar na mata, que precisamos pedir licença para entrar na água, precisamos respeitar, né? Todos os seres que habitam as florestas e todos os seres que habitam as águas. Aprendi com meus tios, por meio das contações de história, de que não se pode
caçar um animal para além da nossa necessidade de se alimentar. Não se pode derrubar uma árvore para além da nossa necessidade do nosso contexto cultural. Porque se a gente faz uso disso de uma forma desrespeitosa, vêm os encantados, os seres da floresta e das águas, para fazer valer, né, para defender esses seres. Escuta isso aí, parente. Meu tio mesmo já me contou que um dia ele foi caçar sem ter necessidade de caçar e ele só sentiu o cheiro forte do mapinguari e o grito do mapinguari e ficou tonto e com febre. Mas ele reconhece que só aconteceu porque ele foi num dia que não era para ir e porque não estava necessitando de caçar. Então são esses ensinamentos que nós recebemos, né, por meio das contações de história, por meio do fazer e do ser no dia a dia. Isso faz com que você se sinta parte disso e se sente interligado aos antepassados. Isso para mim é ancestralidade. E isso é educação indígena. E educação escolar indígena vem, infelizmente, de uma forma muito violenta, como ela chega até os povos indígenas. Para a gente falar sobre educação escolar indígena, é preciso fazer uma contextualização histórica da região amazônica, né? Porque Rondônia vai ser a fragmentação, né, do estado do Amazonas e do estado de Mato Grosso. Então, a gente só pode entender a história de Rondônia se a gente entender a história da Amazônia, né? E existe um projeto de ocupação do espaço amazônico que vem, né, como política de integração, né, que vem desde o século XVII, né? E essa política de integração, ela é uma política que vê, né, esse espaço amazônico como um espaço vazio, sem considerar, né, a vida dos povos que vivem aqui, né, ancestralmente. E essas políticas afetaram diretamente os povos originários que ocupam esse espaço da Amazônia e especificamente falando agora dessa Amazônia, né, ocidental, né, desse fragmento Rondônia, né, que se formou. Falando de uma forma mais ampla, assim, do Vale do Rio Madeira, né, do Rio Iruri, né, essa exploração das drogas do sertão, que vem desde o século XVII, no Vale do Rio Madeira. E aí, aonde entra a história do povo Mura. Porque o povo Mura, nesse período do século XVII, estava nessa região aqui de Porto Velho, pegando até, né, hoje onde é dividido o Amazonas, né? Isso tudo aqui era Amazonas. E ali na parte do Rio Madeira, quando você chega ali de frente pro distrito São Carlos, aí tem o Jamari. Ali tinha um complexo de cacauí, que é o nosso cacau. E também coincidiu com essa tentativa de exploração do cacauí, né, nesse período que estavam vindo, né, esses exploradores das drogas de sertão. Eles queriam levar, né, explorar o cacauí aqui no Madeira para levar para a Europa, que o cacau era uma moeda
como se fosse o ouro hoje, né? Então, os muros, eles não contavam que os muros estivessem ali. Então, a partir disso, né, coincidiu com essa tentativa também da entrada dos portugueses e também dos espanhóis para chegar até a Vila Bela da Santíssima Trindade em busca do ouro, fazer essa entrada via Rio Madeira. Adentrar na Amazônia via Rio Madeira, no século XVII. Só que aí os muros fizeram uma barreira e houve aí uma guerra de 100 anos. Uma guerra onde nós, né, nossos antepassados utilizaram o arco, a flecha e o domínio territorial e fluvial, porque nosso nome, antes do contato, é Bubarai, que é o nome do meu neto, né? Que significa dominadores das águas. Então, o domínio fluvial do rio e da área geográfica e outras estratégias de guerra indígena, né, enfrentando as armas bélicas dos colonizadores, resistiram por 100 anos e não se renderam, né, foram recuando até o rio, próximo ao Rio Negro. E hoje, se você atravessar o Rio Negro, Solimões e uma ponta do Amazonas, se chegando em Careiro da Várzea, no Amazonas, de Careiro da Várzea até a ponta de Altazes, são várias terras indígenas Mura. São mais de 10 mil Mura que habitam ali. Fora os Muras que estão em cada município do estado do Amazonas. E nós que estamos aqui pro lado de Rondônia de forma invisibilizada, mas resistindo, né? Então, é nesse contexto aonde que vai ter vários outros projetos, né, mais para frente voltado para a integração desse espaço denominado como vazio, né? E aí vem então a questão da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, né, que vem do Tratado de Petrópolis, né, de 1903, aonde o Brasil se compromete em construir essa ferrovia para fazer essa exportação da borracha, né, por Bolívia. Aí a gente já vê toda essa tentativa de saída para o Pacífico também, né, já desde então. E então a gente vai ver vários empreendimentos aí de empresas, né, de 1907 a 1912. Os dois grandes empreendimentos ligados a essa intenção nacional, né, de integração, como a Ferrovia Madeira Mamoré e as linhas telegráficas. Os dois projetos já com essa perspectiva que hoje nós chamamos de desenvolvimentista, né, que rasga, né, os territórios indígenas. Quem vai registrar um pouco desses destroços todos é Lévi-Strauss, quando ele passa por esse trajeto de Mato Grosso até Rondônia, que hoje é Rondônia, para chegar até os Nambiquara, onde ele vai encontrar, né, restos de gente, porque eram povos indígenas destroçados, né, por conta dessa linha telegráfica, e aonde, para eles poderem se manter vivos, né, hoje esses povos todos que existem ainda, né, é resultado de intercasamento entre povos diferentes que antes até guerreavam e que precisaram se juntar para poder crescer novamente demograficamente e manter sua existência cultural, né, sua existência enquanto povo. Então, resumidamente, nós temos aí, até o final da década de 60, né, várias intervenções de integração e até chegar à decadência da borracha, onde esses seringais foram construídos em cima de terras indígenas, territórios indígenas tradicionais, né, e
Depois, na década de 60, por sua vez, esses seringueiros são também obrigados a vir para a cidade. E na década de 60 vem então, na década de 60, década de 80, vai então o que alguns historiadores denominam como uma periodização de história recente de Rondônia, onde vem aí os projetos agrícolas, né, pelo INCRA, onde mais uma vez acontece, né, enquanto o seringal foi em cima dos territórios indígenas, daí vem o projeto agrícola do INCRA que vai em cima dessas populações tradicionais, que são resultado desses seringais. E aí começa uma nova fase de conflitos territoriais, né? Porque entre 1960 a 1970, né, é um período também da ditadura militar ainda, né? E esse projeto de integração está interligado a esse projeto militar. A gente não pode deixar de trazer essa contextualização. E daí, aonde esses territórios, né, das populações tradicionais também vão ser, esses assentamentos agrícolas vão ser em cima dessas populações tradicionais. Aí já vai vir uma nova fase de conflitos. Aí já não só mais com os povos indígenas que conseguiram se manter vivos dessa primeira leva de conflito, agora também as populações tradicionais, que são, né, resultados também desse projeto de integração do indígena na sociedade nacional. E é importante lembrar que também isso tudo estava acontecendo, né, vários projetos também ligados a essa questão da integração dos espaços, a questão dos projetos rodoviários, né, na época do governo Juscelino Kubitschek, né, como, por exemplo, a BR, que inicialmente era a BR-29, passou a ser a BR-364, né, que também rasga, mais uma vez, territórios indígenas. E nesse período aí, por exemplo, de 1909, vamos lá para 1909, aonde vem a questão do SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, aonde eles fazem deslocamento dos povos indígenas de seus territórios originários e criam postos do SPI, onde eles juntam várias etnias. E é aí que a gente chega na questão da educação escolar, porque é nesse período que são implantadas escolas, né, escolas de introdução do indígena, né, em serralherias, em outros trabalhos que não condizem, que não correspondem à cultura indígena. E é onde eles são obrigados a trabalhar nesses serviços que são dados pelo SPI, e quem não quer fazer esses trabalhos apanha, né, fica sem comer. Eu fiz um trabalho na minha monografia de bacharelado em que o povo indígena Caçupá passou por esse processo, né? Foi um dos povos que passaram por esse processo, que foi retirado do seu território originário, passou por vários outros territórios até chegar em Guajará-Mirim, no Vale do Guaporé, onde tem ali a terra indígena Ricardo Franco, que hoje é terra indígena Guaporé, que é um antigo posto do SPI, onde ali se juntou várias etnias de diferentes povos, né? E hoje um grupo um núcleo familiar desse povo Caçupá se encontra aqui na BR-364, ali na área onde era o antigo Ministério da Agricultura, que chegaram aí no final da década de 60, na decadência do SPI e na passagem para a FUNAI, né? E hoje, com a minha monografia, também foi possível contribuir com esse processo de demarcação de um pequeno espaço territorial, onde hoje é considerado como terra indígena. Rádio Genipapo, a sua voz nativa da Amazônia.
Educação à distância, mudando realidades.